Sejam bem-vindos a mais um vídeo. O meu nome é Pedro Rodrigues Ribeiro, sou psicólogo e formador na área de hipnose clínica. À semelhança de um vídeo anterior que eu fiz sobre Dave Elman, hoje eu gostaria de vos falar sobre a vida e a origem daquele que é considerado o pai da hipnose moderna, Milton H. Erickson. Milton Erickson nasceu em 1901, no estado norte-americano de Wisconsin. Os seus pais eram trabalhadores de campo, ele veio de uma família numerosa e Milton Erickson sempre se caracterizou por ser um jovem muito curioso, muito entusiasta em querer aprender. Durante a sua infância, ele leu o dicionário inteiro, portanto, todas as palavras e todos os seus significados. Portanto, ele tinha sempre muita sede de conhecimento. Ele era uma pessoa muito extrovertida, muito sociável, muito curiosa, muito observadora, o que depois veio também a facilitar a sua prática. Por volta dos 18 anos, Milton Erickson experienciou aquilo que foi o primeiro ataque de pólio ou a paralisia infantil. Este tipo de doença, hoje em dia, embora debilitante, tem mais alguma cura. Naquela altura, pólio, com os recursos que havia na altura, era considerada uma doença fatal. E caracteriza-se por febres intensas, a perda do controle motor, portanto o shutdown, portanto o encerramento dos órgãos vitais, tudo isso. E então Milton Erickson teve o seu primeiro ataque por volta dos 17, 18 anos. Na altura, o médico aos seus pais disse que ele não tinha hipóteses de sobreviver. Erickson ficou extremamente incomodado com a forma como o médico disse isso e revelou essa informação aos seus pais, e ele prometeu-se a si mesmo que se sobrevivesse à noite, então ele iria viver. E reza a história de que ele fez tudo o possível para se manter ativo durante a noite, a respirar, portanto, com todos os sinais vitais, vivo, no fundo. E ele, de facto, no dia seguinte, ele sobreviveu. O esforço ao qual ele fez para sobreviver foi intenso, o que originou que ele tivesse entrado em coma. Após a recuperação, ou quando ele despertou do coma, Milton Erickson percebeu que a maior parte do seu corpo, inclusivamente os seus órgãos, ele estava paralisado. Isso incluía o andar, o mexer-se, até mesmo falar. No início, quando ele despertou, apenas os seus olhos se mexiam. E progressivamente ele conseguiu retomar o controle da sua fala, mas não nos seus movimentos. E então, com Erickson estava acamado. Para uma pessoa que se mantinha muito ativa, isso obviamente era um grande desgaste para ele, e ele pediu que a sua cama fosse colocada perto da janela, de modo a ele também poder ver o pôr do sol e aquilo que se passava na rua. E Erickson começou a observar a forma como as suas irmãs mais novas brincavam e mexiam-se e subiam às árvores, e fechando os olhos e ele começando a recordar-se de como ele também fazia isso quando ele era mais novo, como uma criança brinca, como uma criança se mexe, aquilo que ele deu conta é que aos poucos e poucos
A cama estava, ou ele estava-se a aproximar um pouco mais da janela, ou seja, ele estava-se a mexer. E aquilo que acontecia é que o reviver dessas experiências fez com que a memória muscular dele começasse a retornar e o seu corpo, de uma forma inconsciente, porque ele já tinha aprendido como fazer, começou-se a movimentar nessa direção. Isso são os pressupostos, os princípios daquilo que se pode chamar de auto-hipnose. Erickson então começou a recuperar progressivamente e até a um ponto em que ele já andava com algumas dificuldades, mas a sua constituição já estava um bocadinho mais normalizada. Erickson entrou para a Faculdade de Medicina, em que depois a sua especialidade foi Psiquiatria. Ele era um aluno excelente e tornou-se diretor de muitos hospitais psiquiátricos. A sua abordagem, no entanto, diferia um pouco daquilo que era o usual para a altura, nos princípios da psiquiatria, em termos daquilo que era a envolvência das teorias psicológicas. A psicanálise tinha uma componente muito forte na psiquiatria. Milton Erickson, no entanto, tinha uma abordagem, aquilo que se pode considerar mais humanista, mais existencial, de olhar para a pessoa, respeitá-la enquanto ser humano, apropriar uma intervenção, desenhar uma intervenção dirigida para a pessoa, porque ele considerava que cada um era um ser singular, tinha as suas características próprias e que, portanto, a mesma intervenção não seria adequada para pessoas diferentes, com objetivos diferentes. Portanto, ele aí começou a desenhar aquilo que são os princípios daquilo que depois veio a ser as suas ideias face à psicoterapia. E durante a sua formação, enquanto médico, Erickson teve a oportunidade para experienciar seminários e treinos de um senhor chamado Clark Hall, que era um psicólogo comportamentalista, portanto, na altura do behaviorismo, que era um dos investigadores preponderantes, na altura, da área da hipnose. Aliás, Clark Hall foi aquele que desenhou o primeiro e editou o primeiro livro experimental de hipnose. Clark Hall vem de uma dinâmica em que sustentabilidade hipnótica é uma questão muito importante, em que nem todos conseguem ser hipnotizados, numa perspectiva muito autoritária, muito direta e muito experimental. Erickson discordava com muitos dos pontos relacionados com Clark Hall, chegando a ter até algumas trocas de ideias um bocadinho mais acesas com ele, e aquilo que Erickson demonstrou é que, pegando nos sujeitos que Clark Hall não conseguiu hipnotizar, que ele o conseguiria fazer com um estilo mais permissivo, mais adequado à pessoa e mais conversacional, por assim dizer. Portanto, aí ele começou a desenhar o seu próprio estilo, eliminando aquilo que ele considerava muita diretividade e muito autoritarismo por parte daquilo que era a hipnose na altura, ou pelo menos aquele modelo de hipnose específico. Mas não nos vamos enganar, não é? Erickson, no início da sua carreira, era uma pessoa bastante direta. Apesar de ele tentar evitar ao máximo sugestões diretas e a utilização daquelas palavras como durma e tudo aquilo que em termos de espetáculo ou em abordagens mais tradicionais se vê, ele de facto era uma referência de autoridade, não só porque ele também tinha a postura médica. E, como vocês sabem, a figura médica é uma figura de respeito
e a autoridade, naqueles tempos, ainda mais, ou tanto, ou mais do que ainda é hoje em dia. E Erickson desenvolveu muito interesse na investigação daquilo que é a hipnose nas aplicações médicas e também nos fenómenos hipnóticos. Apesar da concepção de transe, Erickson tinha aquela ideia do everyday trance, ou seja, que durante toda a sua vida, ao longo dos dias, todas as pessoas passavam por experiências aos quais iam entrando e saindo de hipnose, naquilo que é semelhante aos fenómenos hipnóticos. Só para vos dar um exemplo, alguém que lê um livro. Quando nós estamos a ler um livro que capta o nosso interesse, a nossa atenção, nós focamos naquilo que diz o livro e nós absorvemos na experiência, quer em termos emocionais, porque nos envolvemos com a história, apesar de sabermos que ela não está a acontecer, mas nós nos envolvemos porque há uma parte de nós que permite esse envolvimento. A nossa atenção é completamente focada. Existe uma distorção do tempo, no sentido em que nós não nos damos conta de ver o tempo a passar da mesma forma, e outros fenómenos físicos que podem acontecer, como até nós ficarmos mais relaxados ou até inclusivamente mais ativados. E Erickson fazia um paralelismo dessas experiências com os fenómenos hipnóticos que ocorriam. E daí que ele naturalizava o estado de hipnose. Tanto que o seu estilo era completamente mais de contador de histórias ou conversacional do que propriamente a questão de faseado, tal como um modelo clássico de hipnose ou mesmo de autoritarismo. Erickson trabalhou durante muitos anos em contexto psiquiátrico, ao mesmo tempo em que ele fazia toda uma investigação sobre a hipnose, e ele aí começou a ganhar a sua reputação, ou começar a ganhar a sua reputação enquanto um profissional não só no campo da hipnose, mas também pela sua abordagem um bocadinho incomum, mais flexível, mais adequada à pessoa, utilizando aquilo que ela trazia e o seu contexto para se focarem nas soluções e da intervenção, e de facto numa atitude mais humana, mais genuína, mais de aceitação. No entanto, a meio da sua carreira, Erickson teve o segundo ataque de pólio, e este ataque foi particularmente devastador. Na altura, a sua segunda mulher, uma senhora Betty Erickson, perguntou ao médico o que é que poderia ser feito para que ele sobrevivesse, e a única esperança de alguma qualidade de vida era que Erickson vivesse ou estivesse num ambiente o mais seco possível. E então a família mudou-se para o deserto do Arizona, portanto Phoenix, Arizona. Na altura Erickson conhecia um médico, um colega no hospital psiquiátrico, onde ele colaborou durante uns tempos, mas a sua saúde fez com que ele não conseguisse estar em contexto hospitalar. E então ele começou a fazer prática privada, portanto, na própria casa dele, que era uma casa grande para também ter os seus filhos, porque ele também tinha uma família muito numerosa. Ele aí também recebia os seus clientes. E o grande passo, o grande salto em termos de popularidade de Milton Erickson foi quando Jay Haley, um dos pais da terapia estratégica e da terapia breve, publicou um livro chamado The Uncommon Therapy, The Techniques of Milton H. Erickson. Psychiatric Techniques. Bom, o subtítulo está-me a escapar um bocadinho, mas o livro chama-se Uncommon Therapy. E
Este livro deu a conhecer de uma forma não só nacional, mas também mundial, todo o trabalho e toda a envolvência de Erikson. A partir daí, começaram a chover cartas de pessoas a quererem ser vistas por Milton Erickson, na expectativa que ele os hipnotizasse, que as curasse, e não só pacientes, mas também terapeutas quiseram aprender com ele, quiseram conhecer melhor como era esta forma de trabalhar. E nessa altura, mais a meio da sua carreira, com o ataque de pólio que debilitou fisicamente, inclusivamente nas questões mais motoras e nas questões da fala, o próprio estilo de Erikson veio a modificar-se. Erikson podia ter encerrado a sua carreira, estava no topo, no entanto ele quis continuar e, como tal, ele próprio adaptou-se às circunstâncias que o prendiam e o seu estilo ainda se tornou muito mais linguístico, muito mais verbal. Tanto que o estilo ericksoniano da segunda fase de Milton Erickson é ainda mais de storytelling, de conversacional, de estar a envolver a pessoa. É extremamente, torna-se mais difícil perceber, por exemplo, quando é que é começada a emoção, quando é que ela termina, quando é que vem todo o outro resto de terapia. Porque no fundo a terapia era colocada num único bloco. Todas essas fases eram colocadas todas num bloco. E portanto tudo se tornou muito mais conversacional. E em meados dos anos 70, Erikson então não só tinha um conjunto já afogado de clientes, mas também um conjunto de estudantes que se reuniam em casa dele para aprenderem aquilo que ele fazia. Erikson não era um professor no sentido convencional da palavra. Ele nunca escreveu muito sobre a sua abordagem, ele nunca definiu, nunca realizou nenhum manual, portanto a terapia ericksoniana não é de todo manualizada. A forma como Erikson ensinava o seu estilo terapêutico era simplesmente hipnotizando os alunos. Portanto, Erikson dizia: se vocês querem conhecer o que é a hipnose, têm que experienciá-la. E então ele próprio intervia terapeuticamente com os alunos para lhes ensinar como é que era a forma dele, a forma do seu trabalho. E muitas pessoas daí são nomes muito sonantes, como por exemplo Brent Gary, Stephen Gilligan, da PNL, William O'Allen, Jeffrey Zeig, Eric Greenleaf, Sidney Rosen, Ernest Rossi, mais Catherine Rossi, mulher, Stephen Langton, Carol Langton, e a lista continua. De facto, foram muitas pessoas que foram alunos de Milton Erickson. Inclusivamente, a influência de Erickson estendeu-se até mesmo à primeira mudança da programação neurolinguística, quando a Bandler e Grinder modelaram a forma como ele fazia terapia, ao qual ele originou 2 volumes de Hypnotic Patterns of Milton H. Erickson. Também foram obras que tornaram o trabalho de Erickson e a hipnose ericksoniana muito conhecida. Por volta dos anos 80, portanto em 81 e 82, Milton Erickson acaba por falecer. Meses antes do primeiro congresso organizado por Jeffrey Zeig em sua homenagem, The Evolution of Psychotherapy, que neste momento é considerado o Woodstock do campo da psicoterapia, em que os maiores nomes das mais diferentes vertentes são reunidas.
de facto, Erickson nunca conseguiu assistir a esse acontecimento. No entanto, como tributo e também para preservar o trabalho e os ensinamentos de Milton Erickson, a sua família, juntamente com Jeff Zeig, criaram aquilo que é hoje em dia a Fundação Milton H. Erickson, que é uma fundação que se dedica à conservação, à partilha e à gestão daquilo que é o património de Milton Erickson e dos seus ensinamentos, ao mesmo tempo que a fundação promove o desenvolvimento da psicoterapia, porque este Evolution of Psychotherapy não é estritamente só sobre hipnose. Também existem congressos só de hipnose por parte da fundação, mas este não. E também Couples Therapy, portanto terapias de casais, a fundação também faz isso. Ao longo do globo existem os institutos Milton Erickson, que são afiliados à fundação. O seu objetivo é treinarem as pessoas e divulgarem o trabalho de Milton Erickson. Aqui em Portugal existem dois, o Instituto Milton Erickson de Lisboa e o Instituto Milton Erickson de Portugal, que é no Porto, que foi o primeiro que surgiu. E ao longo do mundo, há a Espanha, no México, na Alemanha, nos Estados Unidos, claro. Portanto, os institutos estão espalhados pelo mundo. Acho que neste momento são mais de 100, ou 120 e tal, 140. Aliás, se vocês pesquisarem no site, vocês poderão encontrar. O site da Fundação Milton Erickson não só detém informação sobre Milton Erickson, mas também é uma fonte para outros conteúdos relacionados em psicoterapia, nomeadamente livros, DVDs das mais variadas vertentes, por exemplo, cognitiva, psicanalítica, Gestalt, EMDR, terapia focada nas emoções, enfim, psicodrama e etc. Portanto, vocês vão encontrar variedíssimos conteúdos. A influência de Milton Erickson estende-se, obviamente, para além da hipnose, por exemplo, no campo da terapia breve, a terapia focada nas soluções, a terapia sistémica, terapia de casal também tem alguma influência das suas ideias. E claro que tudo isto ainda continua a ser divulgado pelas pessoas que, não aprendendo diretamente com Erickson, são aqueles que são considerados os neo-ericksonianos, que depois treinaram com pessoas conhecidas por Erickson. Talvez o mais conhecido e aquele que tem muito trabalho também escrito seja Michael Yapko, que é uma referência também nesse campo. Este vídeo já chegou muito longo, mas é importante, acho que é importante que as pessoas reconheçam quem foi Milton Erickson e qual é que é a extensão do seu trabalho, porque no fundo, na minha perspectiva pessoal, hoje em dia fala-se tanto no campo da integração e nos fatores comuns em psicoterapia. E quando ainda não se falava disso, ou quando em algumas salas escondidas já se começava, digamos, a conspirar contra aquilo que era o radicalismo e o centralismo dos dogmas das escolas terapêuticas, indivíduos como Milton Erickson já tinham um pouco essa ideia e no fundo até já aplicavam isso na prática clínica, apesar de não se devotarem à investigação. E muitas pessoas às vezes questionam-se porque é que Milton Erickson não é mais falado e mais conhecido até mesmo no campo da psicologia, da psiquiatria e da psicoterapia. Na minha opinião, tem a ver com algumas questões, como por exemplo, Milton Erickson
trabalhava com a hipnose, e hipnose ainda é conotada pelos técnicos de uma forma não aceitante, apesar de ela ter-se desenvolvido neste campo profissional, mas parece que os profissionais têm muito medo de tocar em hipnose. Isto é uma coisa do oculto, claro, pronto. Portanto, ele lidava com a hipnose. Segundo, de facto, a abordagem dele nunca foi colocada no ponto de vista científico, ou pelo menos no ponto de vista de investigação, e isso leva-me à terceira parte, que é a terceira grande razão, que é: nunca foi esquematizada. Ela nunca foi manualizada, logo nunca se pode ser investigada a sua eficácia. Nós sabemos que ele era eficaz, não a 100%, porque ele também tinha os seus insucessos, mas Milton Erickson era um terapeuta extremamente eficaz, nós sabemos isso, pela análise qualitativa dos seus casos, e também por aquilo que outros colegas e alunos reportavam. Portanto, ele era extremamente eficaz, mas ele nunca deixou um trabalho manualizado. Tanto que, se vocês repararem na literatura das abordagens ericksonianas à psicoterapia, vocês veem os princípios que Erickson advogava para a psicoterapia, veem os princípios em todos os seus alunos. Cada um deles tem uma visão diferente, tanto ou quanto diferente, e estilos diferentes, também devido à sua formação de base. Por exemplo, se vocês virem Jeff Zeig a fazer psicoterapia e a fazer hipnose, o estilo dele é diferente do de Michael Yapko, que por si só também é diferente do de Brent Carey, que por si só também é diferente do de Stephen Gilligan, e assim sucessivamente. Embora eles utilizem os mesmos princípios, o estilo deles é mais flexível, são diferentes uns dos outros. E daí que também seja uma das razões pelas quais Milton Erickson nunca foi tão citado, não é? como ele poderia ser. A exceção feita são pessoas que trabalham numa dinâmica de terapias breves ou de terapia focada nas soluções, como por exemplo Scott Miller, Barry Duncan. Eles citam muito, fazem muitas referências ao trabalho de Milton Erickson, porque até o próprio modelo tem influências de Milton Erickson. Aliás, na terapia focada nas soluções, Steve DeShazer, que é um dos seus criadores, se não o seu criador, juntamente com a sua esposa, a Ino Berg, eles foram muito influenciados pelo trabalho dos anos 60 de Milton Erickson. E bom, por hoje fico-me, isto já vai muito longo. Espero que este vídeo seja útil. Partilhem, mostrem isso a amigos, conhecidos, familiares, enfim, façam o que quiserem com este vídeo, retirem as informações que achem que sejam mais importantes para vocês. Qualquer coisa, estou à vossa disposição para quererem falar comigo, para entrar em contato comigo, digam aquilo que quiserem. Resta-me agradecer o vosso tempo e desejar-vos uma boa semana. Até à próxima, fiquem bem.